terceiro ano, tudo bom com vocês? Olha a tia Silvana aqui para a nossa aula de geografia. O tema da nossa aula hoje é as paisagens são transformadas, tá certo? Hoje é 1º de abril, já estamos, olha, no mês 4, passou rapidinho o mês de março, não foi? Mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta de forma presencial, tá certo? Então a tia pede a vocês que peguem o material de vocês, que é a agenda e o livro, e botem sobre a mesa e procurem um lugar confortável e silencioso para que vocês possam assistir a aula de hoje. Mas a tia pergunta a vocês: vocês sabem o que a gente vai comemorar nesse final de semana? Hein? Vamos comemorar a Páscoa, o nascimento, a ressurreição de Jesus. Olha aí, Jesus morreu por nós na cruz para salvar dos nossos pecados e ressuscitou, tá certo? Então a Páscoa, ela não é somente chocolate não, viu gente? Então quem tiver oportunidade de ir à igreja agradecer, faça isso, vá e agradeça. A tia vai cantar uma musiquinha para vocês, que vocês aprenderam lá quando vocês eram infantil. É assim, ó. Coelhinho da Páscoa que trouxe pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Vocês lembram dessa musiquinha? Bem antiga, mas que todo mundo aprendeu no infantil. Mas agora a tia vai pedir a vocês que juntem as mãozinhas e vamos fazer a nossa breve oração para começar a nossa aula de geografia, tá certo? Então vamos lá. Papai do céu, obrigada por mais um dia, obrigada pela minha família, pelos meus educadores, pela minha saúde. Amém. Certo? Hoje a gente tem que agradecer sempre, sempre que possível, agradecer a Papai do céu pelo tempo que estamos passando, tá certo? Então, agora a tia pede a vocês que abram o livro de vocês na página 36. Então, tia primeiro vai explicar como é que é transformado as paisagens pelos fatores, os elementos da natureza, tá certo? Então, se vocês observarem na página 37, eu tenho as duas paisagens que são iguais, do mesmo local, só que elas aparecem de forma diferente, não é? A primeira, a vegetação está o quê? Está bem verdinha, né? Tá tudo bem verdinho. A nossa vegetação aí está bem verdinha. Por que ela está verdinha? Porque no momento aí, né, em Cabrobó, aconteceu muita chuva. Então, quando tem chuva no interior, a vegetação fica verdinha, verdinha, tá? Desculpa, gente. E na segunda paisagem, que é a mesma, ela está bem diferenciada, não é? Então ela está seca, as árvores estão secas, toda a paisagem está modificada. Então, a ação do tempo, a chuva, o sol, ela faz com que as paisagens vão se modificando naturalmente. A única coisa que não mudou aí na foto foi a estrada, não foi? Que é terra batida, aí é de barro, é chão batido, tá? Não foi a única coisa que não mudou. Quando não chove na parte do interior, o que acontece? As terras ficam que rachadas, ficam todas rachadinhas, o rio seca, o gado emagrece e morre. A produção agrícola é bem afetada porque os agricultores plantam, mas não colhem, porque morrem. Então, toda a paisagem ela é transformada
de acordo com a ação da natureza. Se tem muita chuva, é bom, mas tem que ser alternado, nem de mais, nem de menos, porque muita chuva alaga e acaba com a plantação. Pouca chuva seca e não tem plantação. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, não é? Então, agora a tia vai ler um texto que tem aí na página 36 e vocês acompanhem a leitura, tá certo? Então, seria um verde só, o milharal empedoado, o feijão crescido e um mundo de borboleta enfeitando tudo. Para essa lindeza de paisagem só faltava as chuvas, que não queria descer do céu para acabar com o sofrimento de todos e transformar o vale numa vegetação de fartura, numa vasta região de fartura. A chuva veio para valer, um verdadeiro temporal. Surgiram-se dias de chuva constante, alternando dias ensolarados, lavouras cresciam, o roçado, o gado engordava e o rio mantinha correndo no seu leito. Então veja só, eles estavam no sertão pedindo o quê? Pedindo chuva. Porque quando tem chuva, cresce a vegetação, os animais engordam, como a tia já falou, e ninguém passa necessidade, porque o pessoal que mora no campo precisa de chuva, tá certo? Então, quando não há chuva, a paisagem deles é transformada. Então, esse rio que banha aí, ó, a cidade de Cabrobó, ela é o Rio São Francisco, tá certo? É banhado pelo Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele banha a cidade de Petrolina, do Juazeiro, Januária, Paulo Afonso e Pirapora. Então, todas essas cidades que a tia falou é banhada pelo Rio São Francisco, que é mais conhecido como o Velho Chico, tá certo? E o Rio São Francisco, ele possui 2.700 quilômetros, tá certo? Então, a nossa paisagem, ela se transforma de acordo com o tempo. Se você tem um jardim em casa e não está chovendo, o que acontece com o jardim? A vegetação começa a ficar seca, não é? Mas quando chega o inverno, o nosso jardim fica o quê? Bonito, as flores começam a aparecer, as folhas começam a ficar verde, não é isso? Então temos que manter o equilíbrio para que toda a vegetação não sofra tanto. E quando não está chovendo, o que é que a gente deve fazer com as nossas plantas? Devemos regá-la todos os dias, porque até chegar o inverno, elas têm que ser regadinhas todos os dias para que ela não venha a ficar seca e morrer. A mesma coisa acontece com a vegetação dos interiores. Aqui no citado aqui no livro Cabrobró. Então, a primeira imagem mostra que a vegetação recebeu a chuva e a segunda que estava num tempo seco. Se vocês forem pesquisar nos interiores, as vegetações que predominam em cada cidade, vocês vão ver uma variedade de vegetação diferenciada. Tá certo, crianças? Então, a atividade de vocês hoje de geografia está na página 36 e na página 37, tá certo? Onde tem assim: primeiro, no texto, quais os elementos da natureza modificaram a paisagem? Qual foi os dois elementos naturais que modificou a paisagem? Foi o sol e a chuva. É só você reler o texto que você vai ver essa resposta. Então, quais transformações ocorreram na paisagem depois da chegada da chuva? O que ocorreu depois que começou a chover? O gado engordou, não foi isso? Os rios começaram a correr no seu leito normal.
porque quando está seco, o rio também baixa o nível da água, não é? Então, ele para de correr normalmente. Ele fica muito seco, que até chega a aparecer as pedras. E a lavoura cresceu, não foi isso? Cresceu a lavoura, cresceu a vegetação. Então, essas foram as modificações que aconteceram na paisagem aí do nosso texto. Aí na página 37 tem assim: analise a fotografia que mostra a paisagem da Caatinga após a ocorrência de chuva. Eu tenho a primeira e tenho a segunda. Qual é a paisagem que mostra aí a Caatinga depois de uma temporada de chuva? É a primeira ou é a segunda? Então, vocês vão marcar um X, tá certo? Quem achar que é a primeira, marca um X na primeira. E quem achar que é a segunda, marca um X na segunda. Não esqueçam de enviar a resposta para a tia na sala de aula, tá certo? Que tem gente que está esquecendo. Não esqueça, porque tia precisa dessa resposta para colocar a presença, tá? Então, a nossa aula finaliza-se agora. Tia manda para vocês, olha, um beijo e até a próxima aula no dia 5. Olha aí, já vamos começar dia 5. Graças a Deus a tia vai ver todos vocês. E feliz Páscoa para todos.